Para já só vamos nos cingir apenas a uma das formas de discriminação social, que é esta da discriminação, portanto, baseada no género. Então, algumas questões que eu trago aqui é, primeiro, perceber o que é isso de participação. Já foi dado aqui facilitar o meu trabalho. Quando é que a participação, afinal, é política? Participação, podemos participar, mas quando é que ela é política? Também já facilitaram o trabalho aqui alguns intervenientes, o Dr. Colipossa está ali, e uma das obras que, na verdade, foi mencionada pelo Dr. Hussein, fiz com o Dr. Colipossa, que é a participação dos cidadãos em eleições locais de 2003. Como é que os homens e mulheres participam politicamente? Não é? E depois vemos alguns desafios, né, para frente. Pode passar. A participação já está ali, não preciso tanto perder muito tempo com aquilo, mas o assunto é que quando um ator, de forma subjetiva, ele intervém num processo político, não porque foi mandado ou porque está a respeitar um comando administrativo ou legal, ok? E essa participação política torna-se política quando intervém na distribuição ou organização do poder. E muitas das vezes a lei, quando fala de que podemos participar, está aberto a isso, estes pormenores não estão bem explícitos, ok? Não estão bem explícitos. Como é que eu vou intervir na organização e funcionamento do poder de um Estado? Ok? Pode passar. Este é um cenário que acontece ao nível público, okay? Nós, se forem a verificar, ali temos rácio homens e mulheres, e desta coluna, portanto, primeira, da esquerda à direita, temos as várias arenas dessa mesma intervenção de homens e mulheres. O executivo, que seria o governo, portanto, o parlamento, o judiciário, que inclui lá as magistraturas também, as empresas públicas, os órgãos locais do Estado, não é? Autarquias, partidos políticos, órgãos eleitorais, economia e negócios públicos, economia e negócios informais. Vejam uma coisa, de cima para baixo as mulheres estão em desvantagem, ok? Onde é que elas aparecem em vantagem? Nos negócios e economia informal. Não precisamos fazer estudo para observar como é que a praça econômica está em Moçambique, não é? Para vermos que são as nossas mamanas que estão lá a carregar os sacos e levam burrada com polícia municipal, etc, etc. Não é assim? Mas vejam como é que a coisa acontece à medida que vai evoluindo. Nos papéis de tomada de decisão, a percentagem ou a proporção é ainda inferior. Ou seja, mesmo que vamos para a Assembleia da República, vejam no Parlamento, a proporção é 2/3. Em cada 3 homens há 2 mulheres. Mas quando vamos para os papéis de tomada de decisão, baixa a percentagem. Quais são esses órgãos de tomada de decisão lá dentro? As comissões, os chefes das comissões parlamentares, por exemplo, ok? Etc, etc. Então, isto é para vocês terem uma ideia de como é que o nosso cenário, portanto, está a acontecer. E isto é ao nível global, mesmo as autarquias, ok? Vocês não esqueçam, tivemos eleições autárquicas no ano passado, 53 autarquias, apenas 21 é que eram, portanto, cabeças de lista, ok? E dessas 21, outras foram ficando para trás e 6 é que conseguiram ganhar, ok? Só para termos uma ideia da coisa. Pode passar? Depois posso partilhar com isto. Então, na verdade, como é que a mulher participa no campo público ou no campo político? Ela participa para ir acompanhar um modelo de dominação masculina. Portanto, vai para o público e quando chega lá, ela é subsidiária do sistema de dominação
masculino. Quando digo sistema de dominação masculina, não estou a dizer que ela é subsidiária necessariamente de homens. Ela, a própria mulher, reproduz o sistema de dominação masculina. Estão aqui belas jovens, vão se casar, quando tiverem filhos, o quarto do filho, vão pintar de azul, no quarto da menina vão pintar de cor-de-rosa. Né? Brinquedos, um vai ter bolas, armas, essas coisas, e outro vai ter panelinhas, não sei o quê. Então você está a reproduzir um modelo de ocupação de espaços e de poderes, para depois chegar aos 40 anos e dizer igualdade de gênero. Meu amigo, você já transformou mentes ao longo de décadas desde a socialização primária, ok? Então não é uma questão de luta homens e mulheres aqui. Vou dar um outro exemplo caricato. O conflito conjugal que degenera em violação de gênero, por exemplo, quando a mulher sofre esta primeira violação, quando vai para a casa da sogra ou da própria mãe pela primeira vez, qual é a resposta que recebe? Minha filha, é assim o lar, não é? Yeah. Então, te sela, não é assim como falam aquelas músicas, não é? Yeah. Então você vai te selar, não é? Yeah. E o modelo está a repercutir-se, ok? Há uma herança social da participação pública da mulher. Normalmente as mulheres, quando estão no espaço público, elas já herdaram uma herança de participação, lá, ou porque o pai permitiu estudar, ou a mãe permitiu estudar, etc, etc. Ok? Terceiro ponto, há uma ação equilibrista que ela estabelece no público. Qual é essa ação equilibrista? Ela tem que fazer um equilíbrio entre as exigências do campo público e as exigências do campo doméstico. Vai gerindo a empregada, não é? Enquanto está a trabalhar, não é assim? E as reuniões, quando começam a chegar para 18, 19, 20, ela já está à rasca, não é assim? Porque há um senhor lá em casa que está à sua espera, não é assim? Quer jantar, etc, etc, não é? Então você tem que fazer este jogo. E muitas das vezes a participação das mulheres nos partidos políticos sofre deste problema, porque já entrevistei sêniores de partidos políticos, todos partidos políticos, que dizem, epá, eu estou aqui, mas a minha condição social é esta, tive que enfrentar e tive que colher este efeito, não é? Este preço. E outras, por não ter colher esse preço, voltam, recuam, abandonam a política, etc, etc. Portanto, é uma ação muito séria. Portanto, as mulheres são sérias. Depois, há outras mulheres que, quando chegam no campo público, elas devem vestir-se de atributos masculinos. O que é um atributo masculino? Achar que não chorar, não rir, não cumprimentar, então, são atributos de macheza, não é assim? Então há mulheres que assumem esta roupagem e elas ganham nomes sociológicos como dama de ferro, não é? Ou quando ainda é mais nova, quando não quer brincar de bonecas, de panelinhas, quer jogar a bola, Maria Rapaz, estão a ver, não é? Então o sistema social está preparado também para dar estas estigmatizações, não é assim? Então, isto é só para vocês perceberem, não é? Aqueles pontos que eu falava lá atrás. Lá do lado superior, portanto, direito, portanto, estão homens a debater, portanto, num Parlamento Europeu, e uma senhora também, que é deputada igualmente como as outras, mas está ali atrás, não é? Portanto, não há campo aqui, não é? Ali do outro lado superior esquerdo, tanto aquela é uma deputada, né, nas Nações Unidas pela Nova Zelândia, e tem que gerir também aquele papel equilibrista, não é, com o bebê ali, etc, etc. Atenção que aquela figura ali, vocês podem encontrar também na internet e vão ver que uma deputada alemã, quando fez aquilo, ela foi expulsa do George Parliament, que é o parlamento, portanto, alemão. Foi expulsa. Então, da sessão seguinte, teve que vir com a mãe, entregou o bebê, a mãe ficou lá fora e ela, portanto, participou das sessões públicas lá dentro.
Isso está na internet, vocês podem ver, ok? Então aqui embaixo são os nossos, não é? É o nosso cenário este aqui, mesmo nas fotos, etc, etc, não é? Etc, etc. Ok, ok. Então estas aqui, às vezes, têm que assumir papéis muito sérios e às vezes quando elas já tomam poder efetivo no público, a idade já é muito avançada. Não é jovem aí já. A idade é muito avançada, não é? Lá é a presidente, portanto, da ex-presidente da Etiópia, deste lado superior esquerdo, a ex-presidente sim, esta da Etiópia, aqui da ex da Libéria, Ellen Johnson, esta dispensa comentários, e esta foi também da República Centro-Africana, não é assim? Mas estes são atributos masculinos, estes que você toma, tipo de cadeira, etc, etc, tudo, etc, não é? Portanto, são as damas que chegaram lá. Pode avançar? Outras damas de ferro. Esta senhora aqui foi chefe do exército da Eslovênia, depois passou para a Eslováquia e agora é chefe do exército da NATO. Esta senhora aqui, ok? Esta senhora aqui no Brasil, que tornou-se, portanto, a primeira mecânica que é auto no Brasil e na América Latina, esta senhora. Então são papéis que não são, não é? E esta aqui, portanto, foi a primeira mulher aborígene. Conhecem a comunidade aborígene na Austrália e Nova Zelândia, não é? Então estão a ver, quando eu falava no início de que uma das discriminações também tem a ver com a questão rássica. Então esta é a primeira mulher aborígene a chegar a nível de deputada, okay? na Austrália. Pode passar. Então são as tojas damas de ferro. Mas quais são as causas que trazem estes cenários todos aqui? Okay? Primeiro, como vimos antes, o campo público é essencialmente um campo masculino. Okay? Então quando a mulher entra naquele campo, ela sabe que vai ter que lutar aqui. Okay? Tem que ter muita formação, tem que ser dama de ferro, portanto, outras questões que ela... Porque se ela não faz isso, temos este exemplo aqui embaixo que diz a ascensão da mulher está associada a estigmas sociais, desculpa, sexuais. O que isto quer dizer? Normalmente a ascensão da mulher a gente começa a olhar, mas ela anda com o chefe, não é? Já. Portanto, não há uma atribuição de intelectualidade a este sexo, não é assim? Ok? Temos também aspectos da modernidade, não é, que eu falava antes, não é, que nós hoje mesmo falando de igualdade de gênero, continuamos a socializar em desigualdade de gênero. Ok? A atenção orçamental. Falou-se de orçamentos hoje de manhã, mas vocês vão reparar que até nas questões tão simples ou aparentemente neutras como orçamento, temos elementos de desigualdade de gênero. Vejam quanto tem de orçamento futebol masculino e quanto tem de orçamento futebol feminino. Vejam como é que o mundo se fica preocupado quando é um mundial de futebol masculino e quando é um mundial de futebol feminino, né? Etc, etc. E outras podem refletir sozinhos, não é? O regime partidário, os partidos políticos têm forte influência também na manutenção da discriminação da mulher no público. Porque se vocês forem observar, a forma como os partidos políticos fazem, já agora com a nova lei 6 para 2008 e 7 para 2018, desculpa, para as eleições autárquicas, essas leis trouxeram, portanto, ao meio de eleição a partir de listas, não é? Estas listas, vocês vão observar quantos homens estão lá e quantas mulheres estão lá. Mesmo que as mulheres estejam lá presentes e o partido aparece no público e diz, não, eu tenho 40% de mulheres na minha lista. Observem como é que é a distribuição destas mulheres ao longo da lista. O primeiro quartil, sabem o que é quartil, né? Os primeiros 25%, raramente vai encontrar mulheres, mas a seguir elas começam a confinar-se lá, a partir do segundo, terceiro, quarto quartil. Por quê? Porque isto dá certeza absoluta que quando a lista for eleita, pelo menos garanta a passagem de homens. Estão a ver como é que é o assunto, né?
Então a legislação aqui também é um pouco pecadora, porque ela não força, ok, a proporção de gênero para este elemento. Vocês não se esqueçam que quase 53%, não é, de eleitores é do sexo feminino. Então é um pouco estranho a legislação não se preocupar com isso, ou o legislador não se preocupar com isso. Então a participação dela nas eleições, qual é que é a participação dela? Não é necessariamente como candidatos, são raros, okay? É como elemento da campanha eleitoral. Vejam a campanha eleitoral, quem preenche mais, okay? Isto não resume só aos partidos políticos. Nós, eleitores, também temos uma mentalidade de discriminação de gênero. Por isso é que em Nampula há uma senhora chamada Mutoroba que nem um voto, quer dizer, eu depois paro e imagino, esta igualdade de gênero que vocês reclamam, é para quê? Okay? Então, estes elementos que também entram em jogo, não é? E as mulheres também, elas são vítimas e sofredoras, portanto, do modelo masculino, mas também são veiculadoras. Normalmente, entre mulheres, é ali onde há de haver a dificuldade de uma ascender, porque outra tem a tendência de pensar que, mas esta vai por quê? Por que não eu? Não é? Uma festa, se dermos aqui uma festa, vamos para casa para vestirmos de forma, portanto, festiva e voltarmos. Se duas mulheres aparecerem com um vestido igual, rendas e tudo, vai estragar a festa. A outra acha que aquele vestido só foi feito mundialmente para ela. Então, vocês estão a ver este tipo de questões, não é? Que só ajudam o modelo de dominação masculina, portanto, a avançar. Então, aquelas são algumas recomendações e desafios, não é, que nós temos que observar. Primeiro, portanto, a questão da proporção de gênero a nível dos partidos políticos. Temos que ver também a própria legislação, o que é que fala. O legislador tem que começar a ficar preocupado. Vocês, sociedade civil, estes capítulos vocês deixam passar e não entram no assunto, portanto, da legislação, portanto, da proporção, portanto, de gênero. Vocês vejam nas eleições as bichas de votação. Qual é o tempo que as mulheres vão à urna? Vocês já votaram? Nunca observaram este pormenor? As mulheres vão à urna com que elementos na cabeça? Com a casa. Homens vão ali para bater papo e tal, não sei o quê. Mesmo depois de votar, ainda fica ali e tal. Ela vai e a mulher normalmente, pelo menos no meu posto de votação, quando eu via, que elas chegam muito cedo. Muito cedo. Para quê? Para ganhar tempo para voltar, para começar já a se velar no essas coisas todas, não é? Para o marido e tal, etc, etc. Não é? Então, quando a administração eleitoral vai perdendo tempo, essas mulheres começam a desistir da bicha. Estão a ver? Começam a desistir da bicha, óbvio. Óbvio. Isto também acontece com o próprio vendedor ambulante também, não é? Outra coisa também que acontece aqui tem a ver com a questão, por exemplo, dos mídias. Normalmente os mídias não concentram o papel da mulher na política ou nas eleições. Estão virados para os grandes candidatos, okay? Os tempos da antena e tudo, mas estes assuntos, portanto, de gênero, os mídias passam, portanto, despercebidos e não querem, portanto, saber disto. Assim. Só para terminar, já terminei, estou a ver a cena, já está. Quero dar só uma anedota que foi no Ghana, em Accra, quando passei por lá. Estava-se a discutir com a FAO a introdução de uma variedade de feijão numa daquelas regiões de Kumasi. Os homens escolheram uma variedade em função de aspectos simbólicos como gosto, sabor, essas coisas, e as mulheres escolheram uma variedade de feijão
em função de aspectos domésticos, inclusive, como os quais aquela variedade de feijão escolhida pelas mulheres era uma variedade que levava muito tempo na cozedura, o que permitia elas se deslocarem até o rio, ir lavar, buscar água enquanto o feijão está na panela. 2, aquela variedade de feijão, depois de cozida, levava mais tempo para a putrificação, numas zonas que não havia geleiras, energia, etc. Portanto, vocês estão a ver como é que as mulheres pensam sob o ponto de vista de gestão. Isto já ficou comprovado em alguns países nórdicos, como Finlândia, Noruega e Islândia, que para questões inclusive de gestão financeira, são elas. Okay? Porque você aqui vai dar 10 mil a um homem e 10 mil a uma mulher. Pergunta 10 dias depois, o que cada um fez com aquele dinheiro ali. Okay? Então, isso só para... Isso era só para dizer que não há discriminação das mulheres, porque há um potencial muito sério ali, portanto, para apontarmos elas no processo de desenvolvimento, portanto, africano e moçambicano. Obrigado. Passei muito rápido e nem dei conta de muitas questões aqui que tinham que ser prévias. Primeiro, conceito de gênero. Segundo, conceito de relações de gênero. Para entrar na última questão, para logo excluir estes assuntos da dimensão fisiológica. Aqui não entra o biologismo, as questões físicas do assunto não entram nas relações de gênero. As relações de gênero estão cingidas a questões de âmbito sociocultural e político e que tem a ver com acessos a direitos, não é o fato de homem ser mais forte biologicamente que tem mais necessidade de ter acesso a direitos do que uma mulher. Portanto, não é a questão física, ela não entra em jogo aqui. Por isso, quem pensar que por via da igualdade de gênero não quer ter filhos, não quer respeitar os pais, esse é o assunto dela. Não é esse assunto, aqui não é este o ponto, ok? Mulher se educar, estou a resumir as questões, mulher se educar, não sei o que, não escolher só porque é mulher, etc. É verdade, concordo consigo. Mas vocês não brinquem com isto, porque isto é um assunto muito sério. Nós estamos a falar de um macrosistema que define conteúdos de educação, acessos de educação. Vocês estão aqui na cidade. Há regiões aqui neste país que entre homem e mulher os pais optam por homem continuar os estudos porque a mulher há de ir para os ritos e alguém vai lhe casar. Então, qual é essa educação? Vais passar por onde para estudar? Então, cuidado, isto não é um assunto de leve, isto é um assunto muito sério, ok? Isto é um assunto muito sério, porque a questão, por exemplo, das mulheres que depois de ficarem viúvas, aparece culturalmente, essa tal cultura nossa, a nossa cultura, não é? Aparece culturalmente que depois dali tem que aparecer um irmão do ex-marido que tem que xingar, não é? Com HIV-Sida ou não. Vocês não brincam com estes assuntos, né? São assuntos muito sérios, gente. Quantas mulheres nós temos infectadas nessa situação? 2, quantas mulheres são desalojadas do seu patrimônio material construído com o seu marido por questões culturais? Então, nós vamos ter que perceber que em algum momento há aspectos positivos da nossa cultura, mas há aspectos também desta nossa cultura que violam direitos, discriminam sociedades, pessoas, etc. É este lado que nós temos que perceber. Não é o lado de que já não quero cozinhar por causa de igualdade de gênero. Não é isso. Ok? Vou dar até já estamos perto da hora, uma brincadeira que tive num dos distritos em Gaza. Estávamos nestes assuntos de igualdade de gênero. Governador, na altura, administrador e tudo e tal. Então, de repente, notamos que há uma mulher que intervinha muito no dia anterior, que já não aparecia. Ok.
Mas quando fomos procurar saber, não é? Já em conversa informal, depois do seminário e tudo, não é? O marido, quer dizer, ela confundiu as coisas, chegou a casa e disse que não, a partir de hoje em particular, eu não vou cozinhar, não é? Você que vai cozinhar por causa de igualdade de gênero. Você não pode fazer transformação social de forma violenta, isto leva tempo, ok? Então o marido disse, e em Xangana, para os que entendem Xangana, a seminário, ni o maquinhana, vamos aquilo com ela. Ela veio nos contar. Então nós dissemos, não, o problema é você. Como é que você quer ir violentar a transformação? Você não pode violentar transformações sociais, ok? Uma das coisas que nós temos que começar hoje, por exemplo, eu dizia ontem, estas questões de gênero, às vezes não podemos falar com pessoas de forma violenta. Não, igualdade de gênero. Vamos para a escola primária. Ali onde os meninos estão a começar a nova sociedade. Esta nova sociedade, ele vai aprender que as relações entre homem e mulher são igualitárias. Ele aprende lá. Porque até há frustrações neste contexto aqui, dos próprios homens. Vítima não é mulher só, o próprio homem. Vejam quantos malucos vocês têm pela cidade de Maputo ou pelo mundo inteiro. Homem. Por quê? Porque o homem culturalmente está incutido com o papel de breadwinner. Ele que tem que ter o dinheiro para pôr em casa. Se a mulher recebe mais que ele frustra-se psicologicamente. Por quê? Porque não aprendeu isso. Se na escola o menino está a lutar no intervalo com uma colega e leva porrada, é a maior humilhação da vida dele. Mas ele tem que perceber a partir de um momento que aquele gênero é igual ao dele, está vendo? Então é dali onde temos que começar as coisas. Quantas vezes eu não fiquei frustrado e não cumprimentar uma colega porque ela teve uma nota superior à minha? Frustração. Mas este modelo de educação que discrimina os gêneros tem que acabar, okay? Porque somos iguais diante de direitos, etc, etc. A questão do feminismo, só para terminar, é bom não confundirmos o conceito de feminismo, okay? O próprio feminismo foi sofrendo várias alterações na ideologia de gênero, não é? Inicialmente começou com a ideia de poder feminino arranca-se do poder masculino. Hoje já reformulou-se esta ideologia, não é por aí não. Até as questões de igualdade de gênero, você tem que mais negociar com homens, às vezes, do que propriamente com mulheres. Porque você está a falar de uma relação. Então, este feminismo como tal, já sofreu, inclusive, esta mentalidade ideológica da coisa, não quer? Mas o resto vamos conversando no intervalo e noutra altura, só para não perder mais tempo. Este não é um tema de 20 minutos. E peço perdão, não é? E não é Moçambique só. Isto não é Moçambique. Vejam a violência doméstica no Brasil, as estatísticas de violência doméstica no Brasil. Quer dizer, só porque ela já não quer a relação, tem que morrer, levar porrada, não é? Então, cuidado, não é um assunto de leve este aqui, não é assim? Obrigado. Isto é um assunto de licenciatura, mestrado, doutoramento. Isto não é um assunto de 20 minutos. Passei ali muitas questões, passei muito rápido e nem dei conta de muitas questões aqui que tinham que ser prévias. Primeiro, conceito de gênero. Segundo, conceito de relações de gênero. Para entrar na última questão, para logo excluir estes assuntos da dimensão fisiológica. Aqui não entra o biologismo, as questões físicas do assunto não entram nas relações de gênero. As relações de gênero estão cingidas a questões de âmbito sociocultural e político e que tem a ver com acessos a direitos. Não é o fato de homem ser mais forte biologicamente que tem mais necessidade de ter acesso a direitos do que uma mulher. Portanto, não é a questão física, ela não entra em jogo aqui. Por isso, quem pensar que
por via da igualdade de gênero, não quer ter filhos, não quer respeitar os pais, esse é o assunto dela. Não é esse assunto, aqui não é este o ponto, ok? Yeah. Mulher se educar, estou a resumir as questões, mulher se educar, não sei o que, não escolher só porque é mulher, etc. É verdade, concordo consigo. Mas vocês não brinquem com isto, porque isto é um assunto muito sério. Nós estamos a falar de um macrosistema que define conteúdos de educação, acessos de educação. Vocês estão aqui na cidade. Há regiões aqui neste país que entre homem e mulher os pais optam por homem continuar os estudos porque a mulher há de ir para os ritos e alguém vai lhe casar. Então qual é essa educação? Vais passar por onde para estudar? Então, cuidado, isto não é um assunto de leve, isto é um assunto muito sério, ok? Isto é um assunto muito sério, porque a questão, por exemplo, das mulheres que depois de ficarem viúvas, aparece culturalmente, essa tal cultura nossa, a nossa cultura, não é? Aparece culturalmente que depois dali tem que aparecer um irmão do ex-marido que tem que xingar, não é? Com HIV-Sida ou não. Vocês não brincam com estes assuntos, né? São assuntos muito sérios, gente. Quantas mulheres nós temos infectadas nessa situação? 2, quantas mulheres são desalojadas do seu patrimônio material construído com seu marido por questões culturais? Então, nós vamos ter que perceber que em algum momento há aspectos positivos da nossa cultura, mas há aspectos também desta nossa cultura que violam direitos, discriminam sociedades, pessoas, etc. É este lado que nós temos que perceber. Não é o lado de que já não quero cozinhar por causa de igualdade de gênero. Não, não é isso. Ok? Vou dar até já estamos perto da hora, uma brincadeira que eu tive num dos distritos em Gaza. Estávamos nestes assuntos de igualdade de gênero. Governador, na altura, administrador e tudo e tal. Então, de repente, notamos que há uma mulher que intervinha muito no dia anterior, que já não aparecia. Ok. Mas quando fomos procurar saber, não é? Já em conversa informal, depois do seminário e tudo, né? O marido, quer dizer, ela confundiu as coisas, chegou a casa e disse que não, a partir de hoje em particular, eu não vou cozinhar, não é? Você que vai cozinhar por causa de igualdade de gênero. Você não pode fazer transformação social de forma violenta, isto leva tempo, ok? Então o marido disse, em Xangana, para os que entendem Xangana, a seminário, ni o maquinhana, vamos aquilo com ela. Ela veio nos contar. Então nós dissemos, não, o problema é você. Como é que você quer ir violentar a transformação? Você não pode violentar transformações sociais, ok? Uma das coisas que nós temos que começar hoje, por exemplo, eu dizia ontem, estas questões de gênero, às vezes não podemos falar com pessoas de forma violenta. Não, igualdade de gênero. Vamos para a escola primária. Ali onde os meninos estão a começar a nova sociedade. Esta nova sociedade, ele vai aprender que as relações entre homem e mulher são igualitárias. Ele aprende lá. Porque até há frustrações neste contexto aqui, dos próprios homens. Vítima não é mulher só, o próprio homem. Vejam quantos malucos vocês têm pela cidade de Maputo ou pelo mundo inteiro. Homem. Por quê? Porque o homem culturalmente está incutido com o papel de breadwinner. Ele que tem que ter o dinheiro para pôr em casa. Se a mulher recebe mais que ele frustra-se psicologicamente. Por quê? Porque não aprendeu isso. Se na escola o menino está a lutar no intervalo com uma colega e leva porrada, é a maior humilhação da vida dele. Mas ele tem que perceber a partir de um momento que aquele gênero é igual ao dele, está vendo? Então é dali onde temos que começar as coisas. Quantas vezes eu não fiquei frustrado e não cumprimentar uma colega porque ela teve uma nota superior à minha? Frustração. Mas este modelo de educação que discrimina os gêneros tem que acabar.
okay? Porque somos iguais diante de direitos, etc, etc. A questão do feminismo, só para terminar, é bom não confundirmos o conceito de feminismo, okay? O próprio feminismo foi sofrendo várias alterações na ideologia de gênero, não é? Inicialmente começou com a ideia de poder feminino arranca-se do poder masculino. Hoje já reformulou-se esta ideologia. Não é por aí, não. Até as questões de igualdade de gênero, você tem que mais negociar com homens, às vezes, do que propriamente com mulheres. Porque você está a falar de uma relação. Então, este feminismo como tal, já sofreu, inclusive, esta mentalidade, portanto, ideológica da coisa. E não é Moçambique só. Isto não é Moçambique. Vejam a violência doméstica no Brasil, as estatísticas de violência doméstica no Brasil. Quer dizer, só porque ela já não quer a relação, tem que morrer, levar porrada, não é? Então, cuidado, não é um assunto de leve este aqui, não é assim? Obrigado.